Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 8 ao verso 12, nós haveremos de lê-lo todo. Vamos para a nossa segunda parte a respeito da chamada que Deus faz, conforme nós estamos ainda em Judas, verso 1, aos chamados. Então nós veremos de ler 2 de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8 até o verso 12. Diz assim as Escrituras: Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oremos. Deus, nós estamos diante do assunto em que compete somente a Ti nos esclarecer, ó Pai, a respeito dos Teus feitos antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, em tempos eternos, daquilo que o Senhor propôs segundo o Seu próprio conselho, segundo o beneplácito da Tua vontade, a glorificar o Teu Filho por meio da salvação. Nós pedimos-Te sabedoria e o discernimento do Teu Espírito, ó Pai, para entendermos a Tua palavra e isto ser claro, nítido e firme em nossos corações, de maneira que nós não debandemos, nós não sejamos levados por todo e qualquer vento de doutrina, principalmente nas questões a respeito da salvação. Ajuda-nos, ó Pai, nós dependemos do Senhor. Abençoe cada coração aqui, as crianças e as adolescentes que estão em seu momento também de estudo, de acordo com a sua capacidade de reter. Pedimos que o Senhor abençoe a professora que está tratando com eles, ó Pai, e com elas. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. É um assunto que se estende, a chamada. Nós, conforme vimos em Judas, é dito aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. E para nós vermos quem são esses chamados, nós tivemos que ver mais duas doutrinas antes. Três: presciência, predestinação, eleição, e agora nós estamos vendo a questão da chamada, e que tipo de chamada é, quem são chamados e como essa chamada ocorre, qual é o meio que Deus usa para chamar. E semana passada nós vimos o meio pelo qual Deus chama, nós vimos o que é evangelho. Ainda que muitas pessoas usem esse vocábulo, essa terminologia, evangelho, o simples dizer não denota e não significa que o que é dito corresponde ao que está sendo praticado. Volto a lembrar quando estava conversando com um espírita e ele falou: olha, eu tenho o evangelho segundo Allan Kardec. Eu falei: mas você sabe o que significa a palavra evangelho? Porque só a palavra evangelho destrona e põe por terra toda essa doutrina kardecista. Qual é as boas novas que Allan Kardec tem? Nós precisamos ter firme esses conceitos, essas terminologias, esses vocábulos, essas palavras que Deus usa nas Escrituras. Evangelho é a boa nova de que Deus em Cristo resolve o problema do pecado, de que Deus em Cristo fornece ao homem oportunidade e reatar e reconciliação e comunhão com Ele. A vida eterna é consequência, não é a causa primária.
Vida eterna é consequência, não é a causa primária. Nós vimos também como Deus chama, como é dito no verso 8, no finalzinho, nós vimos segundo o poder de Deus. Deus chama de acordo com o seu poder. E esse poder se manifesta, conforme nós vimos, nos salvou. Nós também vimos que Ele nos chamou com santa vocação. Ele nos chamou não segundo as nossas obras, e hoje nós vamos ver que Ele nos chamou conforme a sua determinação. 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, e também conforme a sua própria determinação. Só vamos ver, conforme a sua própria determinação. Nós estamos meio que quebrando o versículo. Ele mesmo responde todas as questões que estamos tratando aqui. Quando Deus usa os meios que Ele tem para proclamar a Tua palavra, acontece dois tipos de chamado. Há um chamado geral e há um chamado particular, específico, e esse específico é o eficaz. Mas nós vamos primeiro para a chamada geral. Vamos para 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23 e o verso 24. Vamos ler desde o verso 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver isso, e aparece, conforme nós lemos em João 6, também apareceu essa questão do geral, mas do específico. Mas primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ponto número 1. O meio principal de anunciar é a pregação. O que é que se deve apresentar nessa pregação? Cristo crucificado. Pois bem, vamos continuar. Escândalo para os judeus, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O nosso rei, o nosso Messias, é esse maldito? Então para eles é escândalo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que um homem pregado na cruz pode fazer para mim? Isso é louco que minha vida vai mudar por causa desse homem aí. Verso 24. Mas, olha, conjunção adversativa. Mas para os que foram chamados. Quem são esses que foram chamados? Os que ouviram dos judeus e dos gregos. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí? Primeiro, a pregação de Paulo alcançou a todos. Ele fala judeus, plural, gregos, plural. Depois ele trata judeus e gentios. Falar de grego é a mesma coisa que falar de gentil. Qualquer nação não judaica é gentílica. Assim como numa igreja, ou numa praça, ou em qualquer outro lugar, nós podemos pregar e muitos, sem restrição de raça, cor, posição social, vão ouvir o Evangelho. Isso foi um chamado geral. Todos foram chamados a obedecerem. Vamos pegar um exemplo do que é o chamado. Qual é a intensidade disso? Atos 17, 30, se eu não me engano. Atos, que é uma ordem. Aqui é um exemplo claro também. Verso 30. Paulo estava no Areópago. Era um local de reunião e de ponto de encontro dos filósofos, por assim dizer. Pessoas altamente inteligentes. Não vou dizer sábias, porque Deus diz que a sabedoria do mundo é loucura para ele.
tão inteligentes e loucos. E quando Paulo chega pregando, e eles estão dando ouvidos, na hora que Paulo toca no assunto da ressurreição, porque eles não criam na existência eterna da alma, Paulo está dizendo aqui no verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens. Homens plural, aqui não é andros, homem, masculino, exclusivo, mas é antropos, homens como gênero, que todos, em toda parte, se arrependam. O chamado trabalha através disso. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Tá, aqui foi uma pregação. Muitos ouviram. Aqui diz, todos se arrependam. Então, Paulo disse para todos os que estavam naquele recinto para se arrependerem. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, olha as três manifestações, ou as três consequências da pregação de Paulo. Primeiro, uns escarneceram. Foram chamados, mas uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. 2, mesmo chamados, uma outra parte disse, eu vou deixar para amanhã. 3, houve os que foram chamados eficazmente. A essa altura Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entendeu que foi uma pregação geral? Mas nós vamos reconhecer quem são os chamados eficazmente, aqueles que creem. Mas nós devemos lembrar que o ponto ainda é determinação de Deus, nada de mérito humano. Não nos chamou com santa vocação, não de acordo, não da forma das nossas obras. Isso é um presente, é um favor imerecido. Nós precisamos ter isso bem firmes para não começarmos a alimentar raiz de rebeldia contra Deus. Eu e você, nós nunca, em 10 eras de existência, se por assim dizer, em 10 eras, em 10 vidas, nunca haveríamos de merecer salvação, porque somos pecadores. Deus não tinha a obrigação nenhuma de salvar ninguém. E nós vamos ver depois o que é a questão da graça. Então, primeiro, tanto em Coríntios, primeira parte, carta de Paulo aos Coríntios 2, 22, 1, 22 ao 24, Paulo pregou, judeus e gentios, uns falaram que é loucura, outros escarneceram em Atos, uns disseram que era escândalo, outros deixaram para amanhã em Atos, e também houve aqueles que creram, tanto em Corinto, como ele diz, como disse aqui no verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, é o que? Poder de Deus. A evidência da pessoa que foi chamada eficazmente, ela vê a mensagem da cruz como poder. E não há nenhuma outra mensagem aos olhos dessa pessoa que possa suplantar e ser melhor que a mensagem da cruz para a sua vida. Ele oferece salvação a todos aqueles que crerão no Cristo crucificado, mas por muitas vezes ele cai em ouvidos não receptivos. Em Evangelho de Marcos nós temos a parábola do semeador, e nós tratamos exaustivamente aquela questão do ouvir, dos verbos que aparecem. Aparece o verbo ouvir no sentido de que a pessoa está te ouvindo, a conotação, mas está com a cabeça em outro lugar. O outro está ouvindo e está querendo pôr em prática, mas soma com mais uma outra coisa. Mas tem aqueles que ouviram, abraçaram, guardaram e levaram para si. Sempre vão ser duas linhas, irmãos. Tem a questão da soberania de Deus, que é o que Ele age, mas tem a responsabilidade também. E nós vamos ver como que é maravilhoso Deus nos ajudando ainda
a cumprir a nossa responsabilidade. Então, essa é a primeira. Paulo pregou, muitos ouviram, oferece salvação, mas também não cai, a esses que ouviram não recebem a mensagem. Mas vamos ver agora o segundo tipo desse chamado, que é aquele particular, aquele decisivo. Ele diz que entre aqueles que escutam existem alguns chamados, verso 24, mas os que foram chamados. Eles foram chamados de um modo que não mais consideram a cruz como loucura, mas como sabedoria e poder de Deus. E o quinto aspecto que eu coloquei dentro dessa questão da determinação é o seguinte: o que mais nesse chamado pode ser senão a irresistível ou irresistível chamado de Deus das trevas para a luz? Quer ver um exemplo disso? Colossenses capítulo 1, verso 14. Colossenses, verso 13, 1:13 de Colossenses. Conforme é dito em Lucas, e a região que estava em trevas brilhou grande luz. Olha o que diz Colossenses 1:13. Ele nos libertou. Quem libera tem poder sobre quem é libertado, correto? Correto. Nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou e nos transportou. Ele liberta, ele transporta. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Eu quero só saber se vocês entenderam essa questão dos dois chamados. Há um, conforme suponhamos que houvesse incrédulos aqui nessa noite. Eu estou pregando. Eu estou chamando ao arrependimento em Cristo. Uns podem atender, mas há aqueles que atendem. E nós vamos ver por que estes atendem. Os que não atenderam não é porque Deus operou para que eles não atendessem, não. E nós vamos ver isso também por quê. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Agora nós vamos trabalhar esta questão interior. O que acontece dentro? O que acontece no ser da pessoa que é chamada de forma eficaz, de forma irresistível? 4. Vamos entender primeiro por que trevas e luz. Por que trevas e luz? Chamado, conforme o último item que mostrei da sua determinação, o que mais nesse chamado pode ser senão o irresistível chamado de Deus das trevas para a luz? Nós vimos o porquê de trevas, o império das trevas, o reino do Filho do seu amor, mas aqui no verso 4 nós temos um pouco mais detalhado essa questão. Diz assim, vamos ver o verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século ele está se referindo a Satanás. Nos quais o Deus deste século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 3 coisas então. O Deus deste século cegou o entendimento. Além do pecado trabalhar na pessoa, para que ela não compreenda o evangelho, pois a Bíblia diz em Romanos 3 que não há quem entenda. E o não é absolutamente não. Não há ninguém que entenda. Trabalhando isso, mas Satanás operando de forma a cegar o entendimento. Eu vou dar apenas uma opinião, um pensamento meu. Não vou dizer que isso é para ser ensinado, mas de que forma eu penso que Satanás cega o entendimento. Uma das maneiras que eu vejo que Satanás cega o entendimento é distorcer a mensagem de Cristo. Distorcer a pessoa de Cristo.
A pessoa já não entende e ele já trabalha de uma maneira para dificultar a apresentação desse Cristo luz, que brilha, ou conforme diz aqui, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Não resplandecer, não brilhar. Então, uma forma que ele cega é trazer trevas para o ensinamento de luz. E aí estão os falsos mestres. Essa é uma opinião minha, um pensamento teológico meu. Você não é obrigado a seguir, mas é só uma maneira que eu fiquei meditando. Eu fico pensando como ele trabalha. E o que eu tenho visto de maneira espantosa, além de ser cumprimento das profecias bíblicas, 1 Timóteo 4:1, mas é o agir de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o não apresentar o Evangelho na sua essência, de maneira que haja uma confusão. Qual é a verdadeira mensagem? Mas Deus está acima disso tudo, irmãos. Isso é só um ardil, uma artimanha e um engodo e uma operação que Satanás busca fazer para cegar mais, para ofuscar, para privar a pessoa disso. Outra questão que é dita: ele cega para que não resulte no seguinte, para não lhes resplandecer a luz da glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás quer que as pessoas não conheçam a Deus. Ele quer privar a luz de brilhar. De alguma forma ele quer trazer trevas ou algo que cubra, ou que não deixe manifestar, para que a pessoa não conheça a Deus por meio de Cristo. Terceiro, visto que os homens são cegos para a dignidade de Cristo, só um milagre é necessário acontecer para que eles cheguem a ver e a crer. A verdade é que Deus tem que agir na pessoa, tirar esse tampão espiritual para que ela possa ver a Cristo. E isso só Deus faz. Se eu e você estamos aqui hoje, pense, você creu em Cristo na primeira vez que foram falar para você de Jesus Cristo? Quantas e quantas e quantas vezes? Insistiram, e um dia você estava, eu não quero saber disso, eu não quero, mas no outro dia, agora eu entendo, agora eu vejo, eu quero. E esse da noite para o dia? Esse momento de transição é quando Deus tira esse tampão, essa cegueira espiritual, tira as vendas e, em outras palavras também, tira a pessoa debaixo do poder do pecado para que ela exerça a sua responsabilidade e irresistivelmente ela vai crer. Como isso acontece agora? Nós vimos o porquê das trevas para a luz. Porquê das trevas para a luz. Agora, como acontece essa transição? 2 Coríntios 4:6. Olha o 4:6 aqui. Porque Deus disse. Porque Deus disse. Das trevas, ou de trevas, resplandecerá luz. Isso não é um milagre? Um estado tenebroso tornar-se de dentro desse estado tenebroso surgir luz. Como isso acontece? Só Deus agindo. Naturalmente falando, é impossível um homem produzir luz em si mesmo. Como digo naturalmente, na questão espiritual. Como um morto pode gerar vida em si mesmo? É impossível. Ele diz, de trevas resplandecerá luz. Sabe o que lembra isso daqui? No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja luz. Paulo, ele compara com o primeiro dia da criação. Haja luz, de trevas resplandecerá luz.
Olha o que vai dizer o versículo. Ele mesmo resplandeceu. Ele mesmo quem? Quem é o sujeito que aparece no verso 6? O sujeito declarado. Porque Deus. Deus é o sujeito declarado do versículo. Então este ele está se referindo a Deus. Deus mesmo resplandeceu. Como Deus faz isso? Está ouvindo a pregação, está achando aquilo chato, entediante, macio, aquela coisa, olha, eu quero sumir daqui. Mas de uma hora para outra acontece algo que você vê o sentido da mensagem, você entende e você diz, eu quero. Isso foi quando Deus resplandeceu no seu coração. Porque Deus disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. O dia que eu compreendi a mensagem de Cristo, mas o dia que eu criei, foi porque Deus resplandeceu em meu coração. Foi porque Ele, deliberadamente, por sua livre vontade, resolveu agir no meu coração duro como pedra, e dar vida para mim, para que eu possa entender a mensagem da vida e crer. Deus opera em nossos corações, Ele mesmo resplandeceu. É isso que acontece quando a pessoa diz, eu creio. É Deus resplandecendo no seu coração. Ainda que Ele resplandece, quem fala conscientemente e toma a atitude sem ser pego pelo pescoço, somos nós. Para conhecê-lo por meio de Cristo. Olha aqui que ele diz. Primeiro, é comparado com a criação. Deus opera em nossos corações. E por que Deus opera em nossos corações? Para iluminação. Trevas, Ele joga luz. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso chama-se novo nascimento. Isso é o novo nascimento. Deus, com um poder extraordinário somente que Ele tem, em momento em que compete do tempo dele e é de acordo com o conselho da vontade dele, resolve agir de maneira eficaz naquele a quem de antemão ele viu na eternidade passada que não haveria de crer nele. Ele escolhe essa pessoa e livra essa pessoa da sua própria rebeldia, e a hora que ele livra essa pessoa da sua própria rebeldia contra ele, é quando ele brilha no coração dessa pessoa. Os outros ele permanece e deixa na sua própria rebeldia, e a sua rebeldia vai ser castigada merecidamente. E se Deus não fizesse isso, ninguém seria salvo. Por isso nós só temos que levantar a mão e dizer, muito obrigado, Senhor. O novo nascimento é um milagre de Deus que capacita uma pessoa anteriormente morta a crer em Cristo, então ser salva. Aquele dia lá na garagem, o irmão Alberto, que você falou, eu creio, foi o dia que Deus brilhou no seu coração. Se Ele não houvesse agido de forma eficaz em mim e em você, brilhado nesse coração de trevas que é o nosso, nós não poderíamos ver a Deus na glória e na face e na imagem de Cristo. Agora eu digo o seguinte: Deus é injusto? Deus, por que o Senhor não fez isso? Porque Ele não quis, simplesmente isso.
Ele determinou, conforme está dito aqui, conforme sua determinação, Ele nos chamou com santa vocação, não foi pelo que Ele viu que nós haveríamos de fazer, porque não haveria obras nenhuma que houvesse de o agradar, mas Ele determinou. E esse é o resultado da sua determinação, eu creio. Ele determinou agir em nós. Eu quero dizer o seguinte: fé, e muitos dizem, mas a pessoa, pela fé é salva, a pessoa tem fé e depois nasce de novo. Fé é uma atividade espiritual. E se alguém está morto espiritualmente, como ela exercerá a fé? O choro do recém-nascido espiritual chama-se fé. A evidência de que a pessoa foi chamada eficazmente, a evidência de que a pessoa nasceu de novo, é que ela tem fé em Cristo. E isso, conforme diz Efésios 2, 8 a 9 e 10, é um presente de Deus. Hebreus 11, 12, 1, 12, 2, se eu não me engano, as pessoas dizem erroneamente, autor e consumador, e coloca o pronome possessivo, nossa fé. Não existe nossa fé. Olhem aí no texto de vocês, a gente diz assim, torta direito, o autor e consumador da nossa fé. No texto não diz nossa fé, ele é autor e consumador da fé, ele é nele que começa a fé e é nele que a fé é consumada, mas é ele quem dá essa fé. Primeira de João, capítulo 5, verso 1. 1 de João, capítulo 5, o verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Olha o tempo do verbo, é nascido, isto é passado, e a voz do verbo é passiva. O que isso significa? A pessoa sofre uma ação no passado, a pessoa sofreu a ação no passado de nascer de novo, e ela crê. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, ama Deus, também ama ao que dele é nascido. O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode fazer-se novo, ou criar nova vida em si mesmo. Ele deve nascer de Deus. Como? Então, com a nova natureza de Deus, ele imediatamente crê em Cristo. Os dois atos, regeneração e fé, são tão intimamente conectados que na experiência nós não podemos distingui-los. O novo nascimento é o efeito da graça irresistível, porque é um ato de criação soberana. Deus cria vida, Deus cria luz no meio das trevas. E conforme é dito, não da vontade do homem. Vamos ver João capítulo 1, verso 12 e 13. João, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 e o verso 13. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos lhes receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais que creem em seu nome, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Olha, eu vou determinar nascer de novo no dia tal. Nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra nascer de novo, e nascer no Evangelho de João, ela tem um sentido do alto, nascido do alto para o alto. E aqui vai mais uma questão que eu não concordo com o apelo. É Deus quem apela por meio da pregação da palavra, expondo Cristo de tal forma
que Ele mesmo vai chamar a pessoa a Ele. E nós corremos o risco de produzir esses abortos espirituais, chamar a pessoa à frente, vamos lá orar, aqueles 5 minutos da oração, e a pessoa não entender nada, e achar que aquilo a torna salva, e que isso é suficiente. Mas quando, por meio das Escrituras, a exposição das Escrituras, que as Escrituras é Cristo, a pessoa vê Deus na pessoa de Cristo de tal forma que ela entende a sua responsabilidade de arrependimento e sujeição a Ele para a glória de Deus. A pessoa não chega depois, essa semana eu conversei com uma moça e ela estava frustrada que ela atendeu este apelo. Ela foi à frente e ela ouviu, ela orou depois da oração de aceitar Jesus. Depois ela chegou de novo no outro culto, era a mesma coisa, e ela se sentiu enganada. Aquela coisa de aceitar e não entendeu o compromisso. Graças a Deus hoje ela está firme, ela entendeu a mensagem do Evangelho e ela tem procurado transmitir para outros o sentido real do Evangelho, do arrependimento e do compromisso, e não da mera oração e aceitação. O levantar a mão não significa que naquele momento a pessoa foi convertida, não. Deus já trabalhou no coração, ela só manifestou o resultado do trabalho de Deus. Mas não é isso que salva. Graça irresistível se refere à obra da soberania de Deus, de sobrepujar a nossa rebelião de nossos corações e trazer-nos a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Deus pega o coração rebelde, doma ele e ele fica obediente à sua voz. Se estamos mortos em nossos delitos e pecados, totalmente incapazes de nos submeter a Deus, então nunca creríamos em Cristo a menos que Deus sobrepujasse a nossa rebelião. A palavra iniquidade, principalmente no Novo Testamento, é a palavra anomia, de onde vem anomalia, algo fora da lei normal. É o prefixo de negação? Não. Nomos é lei, contra a lei. O nosso coração já tem isso carimbado, somos totalmente contra qualquer lei. Qualquer coisa imposta, qualquer coisa ordenada, nós temos por natureza o desejo de quebrar aquilo. Nós herdamos do nosso pai Adão. E Deus trabalha contra esta rebelião em nossos corações. Quer ver um exemplo de que é realmente Deus que tem que agir em nossos corações? Atos 16:14. Atos 16:14 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha, ela temia a Deus, nos escutava. Olha só, o Senhor lhe abriu o coração para atender, para responder, para agir às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. João 6:44. Evangelho de João, capítulo 6:44. Diz assim, essa palavra é muito importante. A primeira: ninguém. Ninguém tem poder, porque pode vir a mim, referindo-se a Cristo, se o Pai
que me enviou, esse está se referindo com ninguém, ou sujeito oculto aí, sujeito indeterminado, ninguém. Se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que é esse trazer de Deus? Este trazer é o trabalho soberano da graça, sem a qual ninguém pode ser salvo de sua rebelião contra Deus. Mais para frente, nós vamos, se Deus permitir, nós vamos estudar o Evangelho de João todo. E é muita coisa só esse trazer. E muita doutrina não só nesse verbo, trazer. Mas eu só quero resumir que o trazer é o ato soberano de Deus, de conduzir os seus, que Ele escolheu em seu Filho, para dar para o seu Filho, para a própria glória dEle. Os que Ele não traz não porque Ele não ama essas pessoas, mas porque Ele simplesmente resolveu deixar essas pessoas receberem a justa punição por sua rebelião. E Ele resolveu imerecidamente nos livrar da nossa justa punição, da nossa rebelião. Sem mérito algum. Tão somente pela graça dEle. Isso exalta a Deus de maneira tão grande e nos humilha de uma maneira tão grande. Aqueles que resistem contra essas verdades é porque no fundo tem uma ponta de orgulho para dizer eu, quando na verdade é tudo Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, e a glória do início, meio e fim é para Ele. Cabe a nós tão somente louvarmos a Ele, empenharmos-nos em glorificar o nome dEle, fazê-lo grande e conhecido em nossas vidas, para que aqueles a quem o Deus já tem determinado, aqueles a quem o Deus elegeu por nossas vidas e o nosso testemunho, pregar do Evangelho em nossas vidas, possam ser chamados também. Ou quando eu digo posso, eu não estou impossibilitando deles não serem e de falhar, não. Mas eu desejo ser um instrumento na mão de Deus. Oh Deus, eu quero que o Senhor me use para chamar a outros também para a Tua glória. Eu quero poder ser um instrumento nas Tuas mãos e participar dessa alegria da salvação na vida de outro. E poder ter esse privilégio de que por meio da minha pessoa o Senhor chamou outro para a Tua própria glória, por meio do testemunho de Cristo em minha vida, por meio do pregar do Evangelho da minha boca para outro, do expor a Tua palavra, o Senhor soberanamente chamou mais um. Ó Deus, que o Senhor me conceda ser participante de tal alegria na vida do meu próximo irmão ou irmã em Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Nós vamos ficar aqui. Nós só vimos conforme sua determinação. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver conforme a sua graça. Nós estamos vendo sobre o chamado e o chamado eficaz, o chamado irresistível de Deus. Para nós podermos entender Judas, versículo 1, aos chamados. Isso é o que Deus opera. Esse é a extensão do amor de Deus agindo, operando, atuando no mundo. Lidando com rebeldes e miseráveis que nós somos, tirando-os da nossa própria rebeldia, nos trazendo a obediência e a sujeição a Cristo, mas ainda assim, nós somos responsáveis pelo que fizemos diante dele. É um mistério que só quando estivermos no céu mesmo, estivermos livres das limitações do pecado que ainda temos, do entendimento e da falta, conforme penso no 100% de intelectualidade de Adão, hoje nós sabemos que o mais inteligente usou 10, 12%, e quando nós estivermos livres da presença do pecado e poder, milhões de vezes melhor do que temos entendido a Deus, entendê-lo, na glória e na face do Senhor Jesus Cristo. Que dia bendito será esse quando estivermos diante dele. Deus abençoe. Isso é o amor de Deus por nós, a sua determinação em nos salvar, em enviar o seu Filho para pagar o preço pelo seu pecado,
ficar sepultado, ser ressuscitado, ser aceito em justiça, Deus ter se agradado do sacrifício e nele sermos aceitos diante de Deus. Deus determinou fazer isso por nós, para a honra e para a glória dele. Vamos orar. Pai, nós só temos a Ti agradecer, porque eu não me vejo melhor que nada com aquele que está neste momento gastando o seu dinheiro nas drogas, o seu corpo na prostituição, a sua vida na bebedice e outros vícios mais, em procurar alegrias fora de Ti. Eu não me vejo melhor do que estes, ó Deus. Muito obrigado pelo Senhor ter me salvado. Não somente isso, mas ter me escolhido para proclamar o Teu Evangelho, ter confiado um rebanho às minhas mãos. Ó Pai, que o nosso coração se regozije na dor e na tristeza e nas provações, em qualquer coisa que venha roubar o nosso sorriso, que a verdade de que o Senhor se determinou a nos salvar possa ser a nossa alegria básica para tudo. E que esta alegria básica suplanta e cobre e ganha de qualquer outra alegria neste mundo, ó Deus, que o Senhor resolveu nos salvar sem nós merecermos. Que nós lembremos disso diariamente, ó Deus, que a nossa alegria e gratidão esteja nisso. Nós fomos salvos imerecidamente. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim Deus permitir.